Você provavelmente já se olhou no espelho e se chamou de preguiçoso, com aquela culpa esmagadora corroendo o peito. Mas e se eu te disser que a preguiça não é um defeito de fábrica no seu caráter? Na verdade, ela é um sintoma silencioso de um inimigo muito mais perigoso. Algo que está sugando a sua energia vital agora mesmo. Esse sentimento de paralisia que te impede de levantar e agir não é falta de força de vontade. Há mais de 2000 anos, um imperador romano chamado Marcus Aurelius descobriu um segredo sobre a mente humana que a maioria de nós ignora até hoje. Um código mental capaz de transformar obstáculos esmagadores em um combustível inesgotável para o seu foco. Pense bem. Você aceita a preguiça como se fosse uma sentença terrível. Você veste essa mentira e a transforma em uma profecia que se cumpre todos os dias. O estoicismo nos ensina que não somos reféns dessas primeiras impressões. A sua verdadeira natureza não é falha, e nós vamos provar isso quebrando esse ciclo destrutivo hoje, de uma vez por todas. Quando você se convence de que simplesmente nasceu assim, você desiste antes mesmo de tentar. Mas a verdade nua e crua é que a sua inércia esconde algo muito mais profundo. É o medo brutal do julgamento. Ou talvez o fato de que você está correndo na direção de um objetivo que sequer é seu, um ferimento invisível sangrando sua motivação. Imagine a liberdade de acordar amanhã sem esse peso invisível te prendendo na cama. Nós estamos prestes a mergulhar nas raízes venenosas do que você chama de preguiça. O que eu vou revelar aqui vai virar a sua percepção de mundo de cabeça para baixo. Preste muita atenção, porque essa chave vai destravar portões que você achava que estavam concretados. Eu decidi entregar esse conhecimento milenar aqui de graça no YouTube, mas eu preciso de um pequeno favor seu agora. Desce aqui e deixa o seu like e se inscreve. E comenta aqui embaixo qual foi a pior vez que a procrastinação te fez perder uma grande chance na vida. Eu quero ler os comentários e entender o seu verdadeiro obstáculo. Nós vivemos no piloto automático, aceitando a estagnação como o nosso estado normal. Mas grandes pensadores estoicos descobriram que nossas ações travadas sempre nascem de falsas crenças. Se você tem adiado aquele novo projeto importante, o problema real não é o cansaço do seu corpo. É a sua mente gritando em silêncio por causa de um medo irracional de falhar. O estoicismo exige que a gente encare os nossos próprios abismos. Exige a disciplina de pausar tudo e questionar essa apatia que parece tão confortável. Por que eu me sinto assim? Quando você para de se julgar de forma tão cruel, você abre espaço para a clareza. Você passa a investigar a sua vida como um verdadeiro cientista das emoções. A preguiça se desfaz no instante em que você expõe as raízes dela sob a luz feroz da lógica. Você não está fugindo do trabalho duro. Você está fugindo da dor da incerteza. Ao invés de se lamentar dizendo que você é assim mesmo, experimente desafiar as suas emoções. Elas mentem para você com uma frequência que você nem imagina. Alinhar os seus hábitos com as suas virtudes mais profundas é o segredo para acordar com fome de viver. Viver de acordo com a natureza não é apenas abraçar árvores, é agir de acordo com a sua essência mais pura. Quando o que você faz não tem significado real para o seu coração, a energia desaparece em um piscar de olhos. Sabe aquela sensação sufocante de que você deveria estar fazendo muito mais da vida? Ela surge justamente porque as suas metas atuais podem não ser as suas verdadeiras bússolas. Muitas vezes, nós perseguimos aplausos vazios e o nosso corpo protesta nos paralisando no sofá. Mudar a direção da sua bússola mental é o único jeito de religar os seus motores internos. Descobrir o seu verdadeiro propósito exige uma honestidade que machuca. Não adianta esperar por revelações divinas no meio da madrugada. É preciso fazer pequenas perguntas cirúrgicas todos os dias. O que realmente faz o meu espírito ferver por dentro? O estoicismo nos treina para buscar respostas profundas, além das expectativas rasas que a sociedade empurrou forte na sua própria garganta. Imagine o impacto explosivo de iniciar os seus dias com um alvo claro desenhado na mente. Essa clareza dissolve qualquer rastro da suposta preguiça. Você para de gastar energia se culpando e passa a direcionar as suas forças para o que você pode controlar agora. Você assume o manche do seu próprio destino de forma inabalável e absurdamente fria e calculista. Nós não controlamos o resultado final de nada.
Mas a sua intenção e o seu esforço são propriedades exclusivamente suas, e para blindar essa nova motivação, você deve ensaiar o medo na sua mente através de um treinamento milenar focado na antecipação da ruína, pensar nas piores coisas que podem acontecer para estar preparado e pronto para massacrar cada uma delas. Você precisa estar armado para as rasteiras que a vida vai te dar. Premeditar o mal é criar uma armadura indestrutível ao redor do seu espírito. Quando os dias cinzentos chegarem e a exaustão bater à porta, você já terá visualizado a cena milhares de vezes. Nenhuma dificuldade inesperada vai conseguir destruir a sua consistência ou te empurrar de volta ao buraco. Qual é o rumo que você quer dar para a sua história daqui em diante? Como o alinhamento implacável das suas ações pode destruir essa falsa preguiça? Essas não são apenas palavras filosóficas jogadas ao vento. São as engrenagens brutais que vão te arrancar de uma vida passiva e te arremessar no centro de uma jornada extremamente apaixonante e intensamente feroz. O estoicismo não é sobre suportar a dor calado e de cabeça baixa. É sobre pegar os espinhos do seu caminho e moldar uma espada inquebrável. É sobre transformar a frustração pesada de um domingo à noite no seu principal motor de propulsão para destruir todas as metas da segunda. Você não precisa apenas sonhar em ter uma vida incrivelmente extraordinária. Você tem o dever de construir a sua grandeza através do seu trabalho. E entenda uma coisa crucial sobre isso. O valor real do que você faz não está no pagamento financeiro. Está no reflexo profundo dos seus princípios. Um trabalho rotineiro pode ser um inferno ou um templo maravilhoso de excelência. Tudo depende puramente do ângulo radical do seu olhar. Seja você um médico ou um vendedor, a essência é entregar o máximo do seu caráter em cada mínima atitude. O imperador romano exigia que a gente fizesse o bem de forma silenciosa e poderosa. Quando você encontra um grande propósito em tarefas aparentemente insignificantes, a monotonia desaparece como fumaça, e a excelência absoluta passa a pulsar naturalmente nas suas veias. Escrever em um diário é uma arma letal para o seu crescimento contínuo. Marcos Aurelius mapeava a própria alma no papel para arrancar as toxinas da mente. Quando você escreve o motivo por trás das suas atitudes mais banais, você amarra a sua rotina no seu propósito maior. O papel aceita as suas dores, mas também registra a sua evolução inegável. E esse registro contínuo da sua evolução nos leva a um conceito estoico inquebrável, a noção absoluta de dever, fazer o seu trabalho com um cuidado extremo, por mais monótono e repetitivo que ele pareça. Cada tarefa que você executa não é apenas um peso nas suas costas, é uma chance de cristalizar o seu caráter no mundo real. Quando você começa a enxergar as suas obrigações diárias sob essa luz implacável, a chamada preguiça perde totalmente a força. Você não está mais lutando contra a vontade de trabalhar. Você está protegendo ferozmente a expressão das suas próprias virtudes. É uma questão de honra não ceder à mediocridade que a sociedade tenta injetar na sua cabeça diariamente. Mas como nós podemos transformar os impedimentos que sugam a nossa energia todos os dias? Os estoicos nos ensinam a não olhar para os obstáculos como barreiras intransponíveis. Eles são chamados para a batalha. Se o trabalho parece chato ou sem valor, você está diante de uma chance de ouro para testar e expandir a sua capacidade de resiliência inabalável. Ao ressignificar as pedras no seu caminho, você converte a exaustão em uma vitrine para a sua adaptabilidade e força. Você vai enxergar o valor do seu suor não apenas no dia a dia, mas como um fio crucial costurado na sua grande estrutura moral. Prepare-se, porque o que eu vou revelar agora vai mudar a sua relação com o descanso. Tudo isso serve para conectar cada ação a uma causa pessoal inegociável, despedaçando a inércia por completo. E aqui entra uma troca estratégica e mortal. Equilibrar os seus períodos de repouso absoluto com explosões de extrema produtividade. Não estamos falando de ceder aos encantos da preguiça, mas sim de usá-la como uma ferramenta tática para recarregar o seu arsenal psicológico. O estoicismo foca fortemente na disciplina e no controle absoluto sobre os seus próprios instintos. Sêneca e Marcos Aurelius falavam obsessivamente sobre a urgência de manter uma estrutura rígida e uma rotina de ferro na vida. Abordar as tarefas com disciplina selvagem é o único jeito de garantir uma paz mental genuína.
eliminando o caos constante que destrói o seu foco. Eles defendiam que a vida deve ser uma balança perfeita entre a ação explosiva e a reflexão quieta. E é nesse modelo estratégico que a pausa deixa de ser um desperdício de tempo e de energia. O descanso serve para você analisar os seus movimentos, aprender com as suas falhas e preparar a mente para o próximo grande banho de sangue. Misturando intervalos estratégicos de relaxamento com horas de força bruta, nós aplicamos o conceito estoico de moderação em todas as coisas. O segredo não é se afogar no trabalho interminável e nem se render ao sofá escuro. É encontrar um ritmo harmônico que mantenha a sua chama ardendo, sem permitir que você queime o seu próprio combustível antes da hora. Essa dinâmica não serve apenas para dobrar a sua capacidade de entregar resultados concretos rapidamente. Ela entra em total sintonia com a atenção plena exigida pela filosofia dos grandes imperadores. Cada pequeno movimento é executado com uma consciência afiada e imortal. Você entende profundamente o propósito de cada vírgula da sua rotina, eliminando as distrações baratas com muita facilidade. Além disso, essa troca brutal te ensina a ver o seu descanso como uma grande recompensa conquistada com muito suor. Se você está gostando dessa jornada de choque de realidade, lembra de conferir se a sua inscrição no canal está ativa agora. Essa simples mudança na sua percepção pode explodir a sua resposta emocional e aniquilar o sofrimento no trabalho. Quando você conquista o direito de relaxar, a pausa se transforma na principal engrenagem do seu grande ciclo de sucesso contínuo. Ela deixa de ser uma falha de caráter para ser o prêmio final. Essa estratégia poderosa imita a regra estoica de causa e efeito, onde o trabalho focado gera o descanso reparador que a sua mente tanto grita para ter. E cada hora gasta reabastecendo as suas forças vai atuar como um catalisador massivo para os seus próximos projetos difíceis. Para rodar esse sistema com perfeição, é vital estabelecer metas implacáveis e muito claras para cada bloco de hiperfoco. Outra tática estoica indispensável para o seu sucesso. Ao fazer isso, você coleciona pequenas vitórias sangrentas ao longo do seu dia. Cada troféu diário que você conquista injeta uma dose cavalar de motivação e de coragem nas suas veias. Por exemplo, depois de massacrar 2 horas inteiras de puro foco no seu trabalho profundo, você tira 30 minutos para aproveitar um lazer real, limpando a neblina mental e celebrando o valor do esforço insano que você acabou de aplicar no mundo. Esse ataque cirúrgico destrói completamente o hábito venenoso de empurrar tudo para amanhã. A procrastinação, que é o grande disfarce da preguiça mascarando seus medos obscuros, perde o controle sobre a sua mente, quebrando os projetos gigantescos em fragmentos curtos e recompensadores. A montanha de problemas encolhe diante dos seus olhos. O seu cérebro aprende a atacar ao invés de fugir. Essa troca brutal de energia baseada na doutrina romana exige que a gente respeite a nossa biologia. Precisamos da mesma intensidade para produzir e para descansar a máquina. Entender que o seu fôlego e o seu foco não são infinitos é o primeiro passo para a vitória. Esses recursos preciosos precisam ser vigiados e administrados como se fossem ouro puro. Ancorando a nossa vida nos princípios inabaláveis do estoicismo antigo, nós conseguimos purificar as nossas fraquezas ocultas. O que parecia uma preguiça crônica se revela uma tática descalibrada. Nós vamos transformar tudo isso num sistema deliberado que acelera o nosso sucesso, enriquecendo a nossa jornada de forma assustadora. Mas preste atenção, porque nós precisamos medir esse impacto agora. Na trincheira implacável para assassinar a letargia de vez, medir as suas mudanças não é apenas anotar coisas num caderno velho. É sobre ter a frieza de compreender e venerar cada milímetro do seu avanço diário. O pensamento clássico nos oferece uma lente poderosa para avaliar esse campo de batalha, exigindo uma reflexão afiada e um julgamento 100% imparcial. Filósofos obcecados pela excelência humana enfatizavam a urgência brutal de rastrear o crescimento do nosso espírito interno. Eles queriam ver a evolução no coração, muito além de troféus brilhantes empilhados em uma estante empoeirada. Para esses guerreiros da mente, a única transformação válida é aquela que incendeia a nossa essência e molda a realidade à nossa volta.
A vitória verdadeira é a maestria em cruzar as nossas atitudes diárias com os nossos pilares morais inegociáveis. Esse encaixe interno é a única força capaz de gerar mudanças comportamentais definitivas e irreversíveis, aniquilando a inércia pela raiz. Assim, quando avaliamos o nosso crescimento real, nós nunca contamos apenas quantos problemas foram resolvidos durante as últimas 24 horas. Ao invés de olhar números frios, nós focamos no quanto as nossas novas conquistas espelham o nosso aumento feroz na disciplina militar, na persistência brutal e na capacidade de absorver os maiores golpes da vida e continuar de pé. Executar esse conceito filosófico na vida prática vai exigir que você mergulhe de cabeça num processo contínuo de avaliação pessoal extremamente dolorosa. Essa dor se transforma em clareza absoluta através de ferramentas cruciais, como o diário implacável ou a meditação profunda. Essas práticas reflexivas arrancam a venda dos seus olhos. Elas te forçam a enxergar não apenas o que você fez de errado no dia, mas como a sua mente mudou de forma invisível durante as grandes batalhas contra a própria letargia. Imagine que você conseguiu acordar muito mais cedo durante toda uma semana inteira. Isso não mostra apenas uma simples mudança de hábito matinal. Revela um domínio mental absurdo e um comprometimento violento com os seus grandes objetivos, refletindo o poder visceral da temperança e da disciplina. Mas e quando o plano falha catastroficamente e a preguiça te domina por completo? Essa reflexão precisa reconhecer e desmascarar os seus tropeços sem piedade. O pensamento antigo nos ensina que os fracassos não são barreiras de concreto intransponíveis. Eles são oportunidades de ouro escondidas sob a lama da derrota. Quando um dia cinzento chega e a inércia vence a sua vontade de lutar, como você reage a isso define o seu futuro absoluto. Ao invés de chorar e enxergar isso como uma falha moral imunda, você analisa friamente o que causou o seu colapso, o que gerou esse apagão mental e como contornar armadilhas parecidas no campo de batalha de amanhã. Essa mente estratégica transforma qualquer deslize miserável em uma aula brutal sobre como fortificar a sua força mental e a sua disciplina. Os grandes generais do passado também exigiam a celebração ruidosa das menores vitórias na jornada. Essas comemorações não são um luxo bobo e infantil, são âncoras psicológicas que solidificam as suas novas crenças de aço. Mas existe um golpe silencioso que você desfere contra si mesmo todos os dias. Um golpe que eu vou desmascarar e destruir no próximo minuto. Valorizar uma semana de tarefas finalizadas martela o valor da sua gestão de tempo no subconsciente. Na prática diária, provar a sua transformação envolve definir regras exatas sobre o que realmente significa aniquilar a preguiça. E esse sucesso jamais deve ser calculado apenas pela contagem mecânica de tarefas riscadas num pedaço de papel. O buraco é incrivelmente mais embaixo. A verdadeira métrica é o quanto o seu nível de estresse despencou e o quanto a sua satisfação pessoal explodiu. Manter o registro exato dessas alterações sentimentais cimenta a prática férrea do progresso. Você constrói uma visão limpa e cruelmente verdadeira do seu próprio avanço, omitindo as mentiras que o seu próprio cérebro inventa para te manter paralisado de medo. Agora eu revelo o golpe silencioso. Nós sempre achamos que a filosofia romana é apenas sobre fechar a cara e engolir o choro, mas eles escondiam uma tradição incrível de profunda compaixão por si mesmo. Torturar a sua mente quando você escorrega não gera absolutamente nenhum resultado produtivo. A bondade estratégica constrói o único caminho viável para vencer a dor. Essa aplicação visceral de amor próprio não significa passar a mão na sua própria cabeça e abraçar a fraqueza. É sobre olhar nos olhos da sua limitação humana com total clareza. Quando nós tropeçamos e a distração vence a guerra, afundar na autocrítica ácida apenas envenena a sua alma. Isso destrói a sua verdadeira motivação antes do próximo nascer do sol. Os grandes pensadores te obrigam a monitorar as suas falhas com frieza mecânica, sem julgamentos dramáticos e punitivos, redirecionando o seu navio de volta para a rota certa. Por exemplo, se você destruiu completamente o seu cronograma de tarefas hoje, ao invés de xingar o seu reflexo no espelho, pare de chorar e avalie o triste cenário de forma perfeitamente estoica. Quais foram os demônios reais que causaram essa catástrofe de improdutividade? Faltou força no planejamento agressivo?
O telefone apitou roubando o seu foco afiado? Ou será que o seu corpo físico estava simplesmente colapsando e implorando por uma trégua? Ao encarar essas perguntas com uma lente de pura bondade analítica, você implementa ajustes pesados que curam as suas feridas em definitivo. E não se engane, ser bom com você mesmo envolve enxergar o suor que você deixou no campo de batalha, ignorando completamente o tamanho do prêmio final. A base desse código milenar prega que a glória absoluta mora puramente na sua intenção incorruptível e no seu esforço denso. O fracasso temporário de uma grande missão não apaga a honra da tentativa. Essa nova perspectiva é o escudo que ergue a sua força inabalável. Ela arranca os seus olhos do que você falhou em conseguir e gruda a sua visão na nobreza da sua insistência indomável. Validar os seus arranhões diários para combater a inércia faz a sua mente blindada virar o seu oxigênio natural. E agora, eu revelo a sua armadura suprema. A gentileza estoica radical se estende à forma engenhosa de antecipar o amanhã. O verdadeiro sábio forja as suas armas em tempos de paz absoluta para fatiar o caos quando a tempestade desabar. É sobre equipar a sua alma com táticas tão afiadas e letais que nenhuma maré de preguiça seja capaz de te arrastar para o fundo do mar sem lutar. Isso significa esculpir objetivos duríssimos e perfeitamente realistas na sua agenda. Retalhar os pesadelos gigantescos em frações minúsculas e altamente destrutivas. Ou algo tão simples e profundo como bloquear o seu tempo para uma recuperação violenta do seu corpo. Cada uma dessas escolhas táticas é um gesto de amor próprio letal que venera a sua capacidade e blinda as suas defesas. Injetar essa compaixão brutal de imperador na sua rotina pode ser criar um verdadeiro ritual magnético de encerramento noturno, onde você varre o campo de batalha mental sob as luzes fracas da madrugada, vendo os troféus sangrentos e os cortes abertos do seu dia, não para se punir com culpa falsa, mas para desenhar o plano de invasão de amanhã silenciosamente. Isso exige despertar a cada nascer do sol sussurrando lembretes de força pura para a sua mente, não ancorando o seu valor na quantidade de processos finalizados, mas venerando o milagre da sua existência e a sua capacidade inata de pensar com extrema frieza e precisão, moldando um relacionamento denso com você mesmo que se apoia fortemente no pilar do absoluto respeito, através de uma cumplicidade implacável e amigável com a sua própria essência. Nós expandimos violentamente o nosso poder de arrancar e mutilar as amarras da preguiça. Essa gentileza forjada na fornalha dos antigos não é um botão covarde de fuga para gente preguiçosa. Ela é o instrumento cirúrgico mais letal que existe para nutrir a sua coragem moral de frente para a tempestade. São virtudes inegociáveis e selvagens para quem quer devorar a vida de forma intensa. Cada passo sofrido na caminhada foi um tijolo massivo de chumbo derretido colocado sobre a estrada do seu sucesso. Uma rota mortal direcionada para uma mente inteiramente governada por fogo implacável, sem o menor espaço para se ajoelhar diante do covarde medo de falhar. Você começou esse vídeo achando que era uma pessoa doente ou que a preguiça te transformava em um ser humano inútil. Mas agora, nós desenterramos a verdade visceral das profundezas. Resta apenas uma única e misteriosa barreira mental a ser destruída no nosso arsenal. Um segredo romano guardado a 7 chaves que vai fechar o caixão escuro da sua estagnação irreversivelmente. Esse grande segredo é a aceitação selvagem do seu próprio destino. Marcos Aurélio chamava isso de amor fati, o amor incondicional pelo que acontece com você. Quando você abraça a sua realidade nua e crua, a sua paralisia vira um escombro. Você para de brigar contra a vida e começa a usar as correntes pesadas para esmagar os seus problemas. Nós passamos a vida inteira acreditando que a preguiça era um erro de fábrica inaceitável, uma falha mortal no nosso caráter, mas a grande epifania libertadora é que ela sempre foi um sintoma invisível, um alarme silencioso gritando que a sua energia preciosa estava sendo sugada por ilusões baratas. Ela nunca foi o inimigo real que você precisava derrotar violentamente. O verdadeiro monstro sempre foi a sua falta brutal de clareza mental e direção de vida. Quando o imperador romano percebeu que as emoções enganavam os homens, ele forjou a arma do pensamento frio. E agora você segura essa espada letal nas suas próprias mãos. O peso sufocante que te mantinha preso no sofá foi finalmente pulverizado pela luz brilhante.
Não existe mais o rótulo de pessoa preguiçosa impregnado na sua testa. O que existe agora é um soldado que acordou do transe profundo, um guerreiro pronto para mapear a sua alma no papel todos os dias e extrair ouro da rotina monótona. Você quebrou o feitiço sombrio de se rotular de forma destrutiva para sempre, libertando a sua própria mente. Imagine o impacto destrutivo que você vai causar no mundo ao alinhar as suas atitudes com as suas virtudes absolutas. Aqueles projetos paralisados não causam mais o medo doentio do julgamento. Eles são plataformas sagradas para a sua excelência explodir. A estagnação evaporou no momento exato em que você abraçou a gentileza estratégica ensinada pelas mentes mais brilhantes da nossa história. Todo aquele cansaço mental que te afogava na mediocridade foi substituído por uma visão letal. Essa é a magia crua e sangrenta da filosofia antiga aplicada no caos moderno. Você não age mais no piloto automático. Você domina a arte brutal de pausar o tempo, analisar as emoções venenosas e destruir qualquer pensamento falso antes de dar o próximo passo. Você entende agora que o repouso absoluto não é um pecado capital imperdoável. Ele é uma pausa bélica altamente calculada. Ele é a respiração profunda do predador antes de dar o golpe final na sua presa, ao equilibrar a tensão implacável do trabalho duro com o relaxamento sagrado. Você blinda a sua rotina contra a falha sistêmica e o cansaço covarde. Nenhuma expectativa falsa da sociedade vai controlar as engrenagens do seu futuro. Você assumiu o manche de forma inquestionável, e toda vez que a exaustão tentar sussurrar mentiras no seu ouvido, a sua armadura forjada na lógica estoica vai repelir o ataque. Você tem o dever absoluto de proteger o seu império interno contra a invasão da apatia silenciosa. Com o passar dos dias, você vai observar a sua transformação interna com olhos de águia. Cada tropeço miserável será apenas um degrau de chumbo moldado sob os seus pés. Você parou de contar as horas e começou a contar as suas batalhas sangrentas, vencidas na mente. Esse é o núcleo pulsante e poderoso de uma vida verdadeiramente indomável e insana. E nós fechamos aquele laço enorme criado nos primeiros minutos da nossa jornada violenta de hoje. A culpa esmagadora que roía o seu peito morreu agora. Ela derreteu completamente sob o sol quente da sua nova consciência avassaladora. O feitiço está quebrado para sempre. Você é o imperador único da sua própria vida e o roteirista absoluto do seu destino. Mas a sua mente não pode parar por aqui. A reconstrução implacável da sua vida demanda vigilância contínua e força bruta e inesgotável. Cada mínima atitude sua precisa refletir a pureza desse pensamento de ferro, se você não continuar regando essa filosofia com fogo diariamente. A neblina da estagnação pode tentar retornar silenciosamente pelos cantos escuros da sua rotina monótona diária. O imperador avisou que nós precisamos ser bons e justos de forma imperceptível e assustadoramente silenciosa. A confiança que nasce do entendimento claro da sua verdadeira essência é algo simplesmente invencível. Ela fica escondida à plena vista, um poder oculto capaz de arrancar os resultados mais extraordinários, mesmo nos dias mais sombrios e vazios da sua própria história de superação. Esse poder de transmutar obstáculos esmagadores em um combustível infinito é apenas a ponta desse iceberg massivo. Nós revelamos as chaves para aniquilar a falsa inércia. Mas existem outras táticas militares antigas extremamente avançadas que as massas ignoram cegamente. O domínio verdadeiro exige que você expanda as suas linhas de defesa e prepare a mente para abalos sísmicos ainda mais brutais. Nós não estamos brincando de tentar motivar a sua alma temporariamente com discursos rasos. Estamos forjando o alicerce mortal de um castelo indestrutível no centro da sua própria mente. Se o medo do fracasso e a dúvida invisível já tentaram te esmagar no passado, o escudo estoico que criamos agora vai destroçar a espinha dorsal de qualquer hesitação ou inércia. Imagine as portas que vão se estilhaçar quando a sua dedicação for absolutamente inabalável. Quando o valor do seu suor se conectar profundamente com a sua causa pessoal e inegociável, você deixará de ser uma vítima do mundo lá fora. Você assumirá o trono de uma mente incrivelmente feroz, perfeitamente moldada pelo fogo intenso da lógica inquestionável e do raciocínio superior. Nós mergulhamos no abismo obscuro da alma humana. Mas e se a sabedoria dos filósofos puder curar uma ferida ainda mais sangrenta na sua jornada implacável? Existe um veneno corrosivo muito pior do que a apatia na sociedade atual.
um fantasma que rouba a sua sanidade silenciosamente e drena toda a paz que nós acabamos de erguer dentro da sua cabeça. Esse veneno silencioso devora os seus relacionamentos e sabota a sua ascensão implacável sem que você sequer perceba. Ele usa o disfarce perfeito da preocupação. Nós aprendemos a mutilar a paralisação do corpo. Mas a mente moderna está sendo massacrada por um excesso brutal de pensamentos acelerados e cenários catastróficos, gerando um ciclo escuro e infernal de verdadeira tortura psicológica. Para manter a invencibilidade que você acabou de conquistar, é estritamente crucial entender como os grandes mestres dominavam esse novo demônio moderno. Eles construíram trincheiras psicológicas para impedir que o caos externo penetrasse os muros de suas mentes blindadas. E você precisa com urgência dessa segunda armadura se quiser manter o seu foco letal perfeitamente afiado nas próximas semanas críticas. O próximo nível da sua evolução exige que você domine a arte de não se importar com o que os outros pensam. O verdadeiro imperador não ouve as vozes vazias da multidão desesperada. Se você quer fechar todos os acessos do seu castelo contra a invasão da ansiedade social e focar 100% na sua rota insana para o topo, existe apenas um caminho possível. O segredo romano oculto que arranca as correntes brutais da ansiedade e instaura uma calmaria feroz e indomável no centro da sua alma. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo. Ele contém a pílula exata e milenar que vai blindar as suas emoções para sempre contra o veneno caótico desse mundo doente.